Boa tarde, meus amados. Graça, paz, saúde e prosperidade. Estamos iniciando mais um devocional, Momento da Palavra. E hoje nós vamos falar do encontro de Moisés com Deus. E está registrado no livro de Êxodo, capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E certo dia, conduzindo as ovelhas para o além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. E ali, o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo, não era consumida pelas chamas. Então Moisés pensou: que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar esta maravilha? Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés! Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui. Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque temia olhar para Deus. Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto estão padecendo. Por este motivo desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas e dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Meus amados, já faziam 430 anos que o povo de Israel era cativo no Egito, era escravo no Egito. E o povo, não aguentando mais o sofrimento, não aguentando mais aquela vida de amargura, eles clamaram ao Senhor. A Bíblia não diz quanto tempo eles clamaram. Mas a Bíblia diz que o clamor deles chegou até os ouvidos de Deus. E Deus ouviu o clamor do seu povo. Vale lembrar que era para o povo ficar só 400 anos. Já estavam há 430. Provavelmente, antes deles começarem a clamar, eles não se lembravam mais de quem era o seu Deus. Eles viviam num lugar de muitos deuses. O Egito era um panteão de deuses. E eles estavam vivendo uma vida como viviam os egípcios. Mas quando eles voltaram-se para Deus, começaram a clamar ao Senhor, o Senhor ouviu, e diz a palavra de Deus que o próprio Deus, o Senhor, desce dos céus e se apresenta a Moisés
lá no alto de um monte, e Deus se apresenta no meio de uma chama de fogo, que estava sob uma sarça, um espinheiro. E este fogo, ele não consumia aquele espinheiro, ele não consumia aquele arbusto. E Deus, ali no meio da chama, Deus fala com Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, por isso eu desci para tirá-los da escravidão, do sofrimento, para tirá-los de lá do Egito e levar para uma terra boa, para uma terra que mana leite e mel. Queridos, a oração tem muito poder. Se toda a nação nossa se juntasse num clamor, numa oração a Deus, Deus livraria o Brasil desta corrupção. Deus livraria o Brasil de todo este sofrimento, porque está escrito: se o meu povo, que clama pelo meu nome, se humilhar e clamar a mim, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Queridos, servos do Deus Altíssimo, não pare de orar, não pare de clamar, não pare de buscar. O nosso Deus, Ele ouve e responde. Aqui neste caso, Ele desceu dos céus para enviar Moisés com grande poder e autoridade para falar do seu nome e tirar o povo do sofrimento. E assim aconteceu. Não desista de orar, não desista de buscar a Deus. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte-se para Ele. Se você perdeu o hábito da oração, volte a buscar a Deus em oração. Se você não está afastado da igreja, volta para a igreja. Igreja, amados, não é templo. Igreja, se você precisa ter um local que você congrega. Você precisa estar na presença de Deus. Só Ele para nos livrar de todo sofrimento. Hoje à noite, nós vamos ter um culto online, às 19h30, com 1 hora de duração. Reúne a sua família, forme uma sala de vídeo, compartilhe. Será um tema muito interessante. Os 2 caminhos. Por qual caminho você está andando? O largo ou o estreito? Hoje, às 19h30, eu espero por você. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, toca, Senhor, no coração desta pessoa. Toque na vida desta pessoa, Senhor. E livre-a de todo pensamento negativo, de toda angústia. Que o Espírito Santo venha trabalhar nesta vida, meu Pai, levando essa pessoa de volta aos teus caminhos, em nome de Jesus. E aqueles que estão nos teus caminhos, sejam fortalecidos pelo Espírito Santo, para manterem firmes e perseverantes na tua presença. Amém.